sexta-feira que passou, a gente foi convidado, estivemos participando de uma solenidade que aconteceu junto à nossa Câmara de Vereadores aqui de Tupã-Ciretã, com muitas autoridades, né? O prefeito municipal, o presidente da Câmara de Vereadores, o comando da Brigada Militar, representando também o presídio de Júlio de Castilhos, né? O Fórum, a Justiça aqui de Tupã-Ciretã, lá representada, com a presença do nosso delegado regional da Polícia Civil, o delegado Sandro Meiners, foi empossado o nosso novo delegado aqui do Tupã-Ciretã, né? O delegado Anderson, que substituiu a delegada Jaqueline, que também estavam presentes no evento naturalmente. A gente reproduziu isso na sexta-feira no Jornal Fala Tupã, no programa Variedades de segunda-feira, e trouxemos a palavra, a manifestação das autoridades que lá saudaram, o elogiaram a passagem da doutora Jaqueline, saudaram a chegada do doutor Anderson, o delegado Anderson, e convidamos naquela oportunidade o delegado regional, o delegado Sandro Mendes, para falar um pouco à audiência da Tupã com relação a essa solenidade, naturalmente, e também repercutir um pouco das ações aí que a Polícia Civil está fazendo junto à nossa regional. O delegado Sandro atendeu o nosso convite e está disponível aqui para conversar conosco. Ele que faz um excelente trabalho na coordenação do trabalho da Polícia Civil, mas, como a gente salientou ainda na sexta-feira, tem também um diferencial muito grande na Polícia Civil, que é uma facilidade, um grande relacionamento com as entidades, com as instituições de nossa região, sejam elas da sociedade civil, né, como empresas, entidades, enfim, escolas, sejam as entidades do poder público, como prefeituras, câmaras de vereadores, enfim, instituições assim. E ele tem feito um trabalho muito interessante de integração desses segmentos com a Polícia Civil, o que tem feito um diferencial muito grande na sua gestão. E a gente, claro, que gostaria de conversar com ele sobre esse aspecto operacional e também sobre esse aspecto de relacionamento da Polícia Civil com os segmentos de nossa região. Delegado Sandro Mendes, satisfação de tê-lo aqui na companhia da Tupã nesta manhã de quinta-feira. Bom dia, delegado, tudo bem? Bom dia, Miguel. Bom dia a todos os ouvintes nessa fria manhã de quinta-feira, né? Verdade. É um prazer estar com vocês aqui para a gente falar um pouco sobre a segurança pública do município de Tupã-Ciretã e também sobre tudo que está acontecendo na nossa região aqui em relação a investigações, trabalhos, enfim, como tu bem disseste, né? Temos que nos integrar, né? As instituições têm que trabalhar coesas, integradas, planejar ações conjuntas. É isso que a comunidade precisa, né? O Estado organizado combatendo a criminalidade que já é organizada há certo tempo. Sem dúvida. Bem, na semana passada nós tivemos duas posses que efetivaram, duas pessoas que tiveram contato com o Tupã, a doutora Jaqueline em Agudo e o doutor Anderson aqui em Tupã-Ciretã. Eles já estavam, a doutora Jaqueline estava de férias, depois assumiu, o delegado Anderson estava substituto, mas enfim, eu trago esse tema porque por um período nós tivemos inclusive 100 delegados em alguns municípios, Tupã foi um exemplo disso. Nós conseguimos aí suprir as necessidades em servidores na Regional de Santa Maria, delegados, escrivães, investigadores, enfim, servidores da Polícia Civil. Estamos com um quadro já num bom nível ou ainda precisa ser ampliado, delegado Sandro? Bom, Miguel, isso é interessante. Em número de delegados, a gente está com um número altamente satisfatório, porque todas as cidades que têm sedes de comarca, onde tem poder judiciário, nós temos delegados titulares hoje. Eu consigo ter, além disso, uma equipe com delegados plantonistas em Santa Maria, tenho 5 delegados exclusivamente para a realização de plantões, e todas as delegacias importantes têm delegados. Então, hoje não é o problema. Agora, o número de agentes policiais, sim, ainda está bem aquém da necessidade, né? Tu que acompanha a polícia há muito tempo, vais lembrar que há uma década atrás, em Tupã-Ciretã, nós tínhamos mais policiais dotados que temos hoje. Isso não é uma realidade de Tupã-Ciretã, isso acontece em Agudo, Restinga, Júlio Castilho, São Pedro do Sul, enfim, em várias cidades nós enfrentamos. E em Santa Maria não é diferente. A maioria das delegacias tem menos agentes que tinham há 10 anos atrás. Isso aconteceu por quê? Porque a polícia passou por um largo espaço de tempo sem contratar novos agentes.
Isso aconteceu no passado. Nos últimos anos tem sido frequente o ingresso de novos agentes. Todavia, tivemos ali uma lacuna, e essa lacuna produziu que, em determinados momentos, nós tivéssemos um grande número de aposentadorias sem a devida reposição. Então, ainda é uma meta, Miguel, melhorarmos o efetivo da nossa região policial, porque se nós formos retroagir no tempo também, o melhor momento da Polícia Civil foi lá nas décadas de 70 e 80, quando o efetivo da Polícia Civil no estado do Rio Grande do Sul era quase 50% superior ao que nós temos hoje. Então, isto é expressivo, isto é importante dizer, quando a criminalidade era muito menor do que é hoje, né? Quando os indicadores e os casos que chegavam nas delegacias eram muito menos do que nós temos hoje para resolver. Todavia, eu gosto sempre de destacar que, embora nós tenhamos menos policiais, hoje nós produzimos mais. Produzimos mais com qualidade, com eficiência, e produzimos, vamos dizer assim, melhor do que produzimos. Temos mais tecnologias, os policiais sabem investigar muitas vezes sem precisar ir para a rua, tem métodos, tem técnicas, tem, vamos dizer assim, tecnologias que nos permitem investigar à distância. Então, tudo isso colabora com o nosso trabalho e otimiza o tempo das investigações. Claro, teríamos que ter mais agentes, e esse é uma meta, é um trabalho que eu vou me empenhar muito para que a gente possa tentar melhorar o quadro efetivo da nossa região, ainda porque teremos mais uma turma de agentes policiais em formação ainda este ano no estado do Rio Grande do Sul. Devem se formar algo próximo a 400 novos agentes policiais. O que, pensando no universo do estado, é pouco, mas sempre uma possibilidade de a gente trazer mais alguns agentes para a região e isso nos auxiliar aqui a melhorar a nossa resposta à criminalidade, né? Sem efetivo, sem escrivães, sem inspetores, é bem difícil trabalhar, porque nós precisamos dessa qualificada mão de obra, nós precisamos de equipes bem robustas de trabalho, porque em alguns momentos do ano a gente tem que dar férias para os servidores, a gente precisa... E aí, a gente, às vezes, o servidor quer tirar uma licença, necessita tirar uma licença, às vezes alguns adoecem, e nós precisamos ter essa condição de reposição aí para não diminuir a nossa capacidade de resposta. Seguindo esse seu raciocínio de avaliar um pouco o que nós tínhamos antes e o que temos hoje, né, a gente percebe que a criminalidade mudou com a chegada nas pequenas cidades como Tupã, como Agudo, onde está a delegada Jaqueline, e do crime organizado, né? De uma forma mais abrangente no estado e até no país como um todo. E isso o senhor salientou na sua palestra ali naquele dia, nas suas colocações ali naquele dia, né? Houve uma mudança do crime e ele se organizou, dá para se dizer entre aspas, se profissionalizou mais do que antigamente. Sem dúvida, Miguel, sem dúvida. O que acontece hoje? A criminalidade, ela cada vez mais ela está evoluindo, né? Todas as tecnologias que nós incorporamos ao nosso dia a dia para melhorar a nossa qualidade de vida, os criminosos também incorporam no seu cotidiano para aprimorar as suas atividades criminosas. Leia-se o estelionato, né? O estelionato hoje praticado à distância, os criminosos se valem de estratégias virtuais, né? O que nós chamamos de engenharia social, para criar, vamos dizer assim, alternativas para, através de mecanismos, enganarem as vítimas. E aí as vítimas estão recebendo lá e-mails, mensagens, ligações telefônicas, mensagens de WhatsApp, muitas vezes criadas por grupos criminosos, com um alto grau de sofisticação, com aparência de realidade, acham que efetivamente estão sendo contatados por empresas, por bancos, enfim, e acabam sendo enganadas por estratégias muito bem engendradas, muito bem montadas, justamente por essa capacidade de criação. Então, a engenharia social, o uso da tecnologia está a serviço do crime também, como está a serviço do Estado e das pessoas, né? Nós precisamos cada vez mais nos aprimorarmos para combatermos essa criminalidade. Mas como tu disseste no teu questionamento, na tua observação, a criminalidade organizada ela se espalhou, né? Ela se espalhou por todos os rincões do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. A criminalidade organizada hoje atua em diversos tipos de delitos. A gente muitas vezes pensa em crime organizado, pensa o bandido armado, matando, traficando, mas não é só isso, né? Hoje, o próprio estelionato, nas últimas 3 operações da Delegacia do Idoso de Santa Maria,
que nós realizamos em São Paulo, numa delas, inclusive, achando uma central telefônica clandestina, falsa, criada pelos criminosos. Quem estava por trás dessas ações era o PCC. Veja bem, então, um ramo do PCC investindo em um delito que não é violento, mas que é lucrativo para os criminosos. Né? E aí usando pessoas, quem eram as pessoas que trabalhavam nessas centrais? Meninas contratadas, meninas que até algumas já tinham trabalhado em call centers de empresas, que já tinham essa expertise, essa facilidade de comunicação, né? Justamente para passar aquele ar de credibilidade, né? Que acaba ajudando a enganar a vítima. Então, essa criminalidade ela cada vez está mais aperfeiçoada. E quando então eu falo de criminalidade organizada, e a gente tem que olhar para as nossas cidades, principalmente eu olho para as cidades da região, e a gente visualiza que a presença das organizações criminosas, ela mudou a rotina das nossas cidades, ela trouxe uma violência que não era nossa, a prática de alguns crimes mais graves do que nós éramos acostumados a ver, homicídios com elevado número de disparos, né, execuções assim, que às vezes até chocam um pouco a população. Isso aconteceu já em Tupã, isso já aconteceu lá em Agudo também. O sistema prisional, né? Tupã não tem presídio, mas ao lado de Tupã temos o presídio em Júlio de Castilhos, então, nos presídios, às vezes os presos vão sendo transferidos de uma penitenciária para outra e vão estabelecendo vínculos, vão estabelecendo relações, e aí cooptam novas pessoas para seus grupos criminosos. Vou te dar um exemplo bem interessante. Nós estávamos com um problema em Santa Maria que eram as extorsões aos empresários. Eu sei que Tupã já aconteceu isso também, e nós conseguimos esclarecer o fato, e eram pessoas locais aí que estavam praticando esse fato em Tupaciretã, bandidos até bem conhecidos nossos. Aqui em Santa Maria aconteceu a mesma coisa, mas tudo em Santa Maria tudo foi proporcionado pelo sistema prisional. O preso saiu daqui, foi para a modulada de Juí, e de lá ele começou a praticar essas ações, acabou gerando até o encarceramento da própria esposa dele, que fazia as ações de rua para ele enquanto ele estava tentando dar esses golpes. Ele fazia as extorsões, assustava os empresários, mas na verdade era um grande golpe que ele estava tentando dar nas pessoas. Da mesma maneira aí, né, um sujeito da região vem parar na PESM, em Santa Maria, e daí começa a praticar e coordenar as ações das extorsões. Então, o sistema prisional é uma situação que é um local, né, que infelizmente acaba agregando criminosos de vários locais. Eles vão trocando experiências, vão trocando conhecimentos, vão aperfeiçoando as suas ações, e aí essa troca de experiências que a gente pode fazer, por exemplo, vamos fazer um curso de policiais para melhorar nossas técnicas investigativas. Os criminosos ficam lá 24 horas por dia, no ócio, né? E aí ficam trocando essas experiências, e aí os crimes começam a acontecer. Então, isso é uma coisa que se disseminou pelo Brasil inteiro. O que nós teríamos que ter, que eu acho que é fundamental para começar? Bloqueadores de celulares, Miguel. Se todos os estabelecimentos prisionais tivessem bloqueadores de celulares, nós cortaríamos os canais de comunicação entre os líderes dos grupos criminosos e a ponta. Então, hoje é muito fácil para um criminoso lá dentro da PASC coordenar o tráfico de drogas em Tupaciretã, em Agudo, em Santa Maria, em Restinga Seca. Então, essa é a questão que nos preocupa, porque daí a polícia está enxugando gelo, né? Nós estamos indo lá na cela do preso, batendo na porta e dizendo para o preso que ele está preso novamente, né? Quer dizer, quando ele deveria estar lá, repensando o seu comportamento, né? Deveria estar lá sentindo que o castigo que lhe for aplicado, que é a pena privativa de liberdade, seria algo para ele mudar a sua ação. Mas ele está lá sentado com o celular na mão, praticando crimes. Isso realmente é extremamente prejudicial para a sociedade. Mas mesmo assim, volto a dizer, né? A polícia tem observado isso, tem acompanhado, a gente tem usado muito a inteligência policial e a própria tecnologia para monitorar essas questões que estão acontecendo.
Bem, nós estamos conversando com o delegado Sandro. Houve uma interrupção no meu retorno aqui, delegado. Eu perdi um pouquinho da sua argumentação, mas foi só no meu retorno. O ouvinte pode acompanhar todas as suas explanações aí. Eu peço desculpa ao senhor que eu não vou conseguir retornar bem nesse tempo que o senhor colocou, porque fiquei alguns instantes aqui sem poder lhe ouvir, mas a nossa audiência estava lhe ouvindo sobre essa questão que o senhor estava citando aí. Seguindo nessa questão do crime organizado, há tempos atrás a gente tinha como principal renda para o crime organizado a droga, né? E hoje o senhor salientou aí a extorsão, outros tipos de recursos, quer dizer, o crime se sofisticou para ter outras rendas. Mas a droga ainda é o grande sustentáculo financeiro do crime organizado? Sem dúvida nenhuma, Miguel. Esse é o grande problema. A droga é, vamos dizer assim, a maior fonte de receita das organizações criminosas. A quantidade de drogas que são colocadas pelos grupos criminosos das nossas cidades, isso não é só na nossa região central do estado, isso é em todo o Brasil, é imensa. Nós temos uma sociedade altamente consumidora. E uma sociedade que consome muito, ela acaba fomentando um mercado ilícito, um mercado clandestino, um mercado através do qual esses grupos criminosos têm alta lucratividade, e essa alta lucratividade se transforma em quê? Se transforma em dinheiro convertido depois em armas, na compra de veículos, na clonagem de veículos, quer dizer, vai aparelhando esses grupos criminosos, no pagamento de advogados que atuam para as facções, para tirar os comparsas e os correligionários, os integrantes do grupo criminoso da cadeia. Enfim, então é todo um organismo que vai se estruturando, né? E quanto mais poder econômico os grupos têm, obviamente que eles mais estão fortalecidos, têm mais força de atuação, têm uma capacidade maior de causar danos à sociedade. Então, na medida em que a sociedade consome, ela está ajudando a financiar outras atividades. Se fosse só o tráfico, mas não é só o tráfico vai criar o furto. Olha, a febre no Brasil hoje, que é o furto de fios e cabos, né, por causa do cobre, se tornou uma coisa que tem causado prejuízos inimagináveis e irreparáveis para a sociedade, que fica sem telefone, sem energia elétrica. Às vezes são quarteirões de grandes cidades que ficam sem energia elétrica, sem acesso à telefonia, por uma parte do dia, ou às vezes por mais tempo. Rodovias que ficam às escuras. Aqui em Santa Maria, por exemplo, vamos dizer assim, nessa revitalização que estão fazendo no entorno da cidade, né? Ou seja, melhorando o entorno da cidade, a duplicação da rodovia, enfim. E aí a empresa concessionária que está fazendo esse trabalho ali coloca a fiação. Poucos dias os criminosos vão lá e arrancam toda a fiação e deixam ela às escuras novamente, criando até risco para os veículos que transportam. Então é uma coisa que não termina mais, porque existe um mercado clandestino em relação a isso. E as pessoas que furtam, quem são, Miguel? Moradores de rua, dependentes químicos, enfim. Outro fator muito importante, o roubo, né? Bandidos armados também roubam, né? Também são perigosos. O roubo também é muito decorrente dessa questão do tráfico de drogas. A violência doméstica, né? Mães que são agredidas por maridos, por filhos ou por maridos, companheiros, muitas vezes por causa da dependência das drogas. Então, se a gente for pegar, né, brigas de vizinho, brigas no trânsito e tantos outros problemas que acontecem, né? E os homicídios. Que hoje, infelizmente, a imensa maioria deles são fruto dessa relação promíscua, né, dessa relação criminosa, né, tráfico de drogas, facções, sistema prisional. Santa Maria, eu posso dizer que menos de 10% das vítimas que morrem são vítimas inocentes. O restante das pessoas que morrem são pessoas que praticaram crimes, que estão praticando crimes, seja homicídio, seja o tráfico de drogas, e aí morrem porque são, por exemplo, descumpridoras de alguma determinação. Um próprio membro da facção não cumpriu a ordem do chefe, é executado. Mandam matar o adversário, o criminoso da facção contrária, e depois quem sofre a primeira reação é esse executor, que é eliminado. E eles vão se eliminando entre eles. Então, as pessoas às vezes ficam perguntando, delegado, mas os homicídios no passado não eram assim. Não eram assim. O homicídio no passado, ele era fruto de uma contenda, de um problema,
né, de um problema familiar, de vizinhos, de lindeiros de terras. Existia uma motivação que gerava aquela discórdia, aquele conflito e redundava num homicídio. Hoje, os homicídios são execuções de pessoas exclusivamente em virtude disso. E, às vezes, os executores, Miguel, eles sequer conhecem as vítimas, eles nunca viram as vítimas. Estão ali, muitas vezes, ou quitando uma dívida, ou ganhando quantias irrisórias para tirar uma vida, e tiram uma vida com requinte de crueldade. Né? E quando a gente deixa as facções se aparelharem, acontece o fato que nem aconteceu em Santa Maria, 5 indivíduos vestidos com roupa parecendo ser uma operação policial, né? Tinha um colete lá escrito polícia, invadindo uma residência de madrugada e assassinando 2 irmãos. Quer dizer, por que a facção consegue isso? Porque ela tem recursos, capacete balístico, colete à prova de balas, armamento de alta qualidade e grande potencial ofensivo, carro clonado. Descobrimos que estavam praticando crimes em vários locais do estado. Agora os capacetes balísticos foram localizados, tem um elevado valor econômico, enfim. Então, como tu disseste bem, acho que tu pegaste bem a questão, é o tráfico de drogas, o consumo de drogas, que acaba nesse mercado, né, criminoso, acaba fortalecendo esses grupos criminosos de uma maneira tal que fica muito difícil, ou cada vez mais difícil para o Estado combater, porque com mais recursos eles têm mais alternativas para fugir das ações do Estado e para se aparelhar melhor, e se aparelhando melhor dificultam o processo de investigação. Sem dúvida. Eu quero pedir desculpas aos ouvintes de longa distância, porque quando eu deixei de lhe ouvir aqui, delegado Sandro, saiu do ar nosso transmissor principal, uma questão técnica lá nos nossos estúdios, no transmissor principal, foi uma queda de energia. Nós estamos com um transmissor reserva, com uma potência um pouco menor, mas não deixamos de poder levar a sua palavra, as suas informações. Nas plataformas digitais está normal também. Ainda não estamos com a potência total, mas estamos atingindo aí, aqui pelo menos ao redor da cidade. Bom, nessa questão, delegado, o senhor trouxe também na sua manifestação um tema muito relevante. O senhor afirmou de que nenhuma ação criminosa acontece isolada sem que alguém de nossa comunidade a presencie, ou a visualize, ou tenha indícios que possam dar ciência daquilo que está acontecendo para a polícia poder investigar. É uma manifestação no sentido de que as pessoas que tenham conhecimento ou que tenham informações sobre alguma ação criminosa levem essa informação à Polícia Civil. Isto é fundamental para que vocês possam esclarecer casos como esse que o senhor acabou de citar aí, que são casos complexos, que não é simples de esclarecer. Quer dizer, a sociedade civil, nós, população, temos também que fazer a nossa parte, irmos até a polícia levar essa informação. Sem dúvida nenhuma. Eu falei e gosto de falar isso porque quando a comunidade ela é parceira da polícia, quando a comunidade vê a importância e a relevância que é levar ao conhecimento da polícia as informações que tem, o que está acontecendo no entorno da sua residência, o que está acontecendo na sua rua, o que ela está vendo que está acontecendo ali, isso abrevia o processo investigativo, isso antecipa para nós a investigação, às vezes nos poupa uma semana ou até meses de trabalho. Uma pequena informação pode até parecer para o cidadão não tão relevante, mas para nós pode ser muito relevante. E mais, né, eu sempre gosto de dizer, quantos por cento da população, quantos por cento de uma comunidade como Tupaciretã são de criminosos? É um número muito pequeno, é muito pequeno mesmo, é 1% da população, 2% da população que estão aí delinquindo. Pode ter alguns indivíduos que praticam outros crimes, mas é mais de uma forma eventual. Mas aquele criminoso contumaz, aquele que vive do crime, a vida dele é um processo de práticas criminosas, esse indivíduo ele é um número ínfimo numa comunidade. Então a comunidade tem que se unir. E a comunidade tem que se unir com quem? Tem que se unir com as polícias. Porque é a polícia que vai poder socorrer, a polícia que vai poder evitar o crime, a polícia que poderá mudar a realidade da sua vida, dando mais segurança, melhorando a condição das pessoas. Acho que hoje uma das premissas mais importantes, né, que a gente necessita é ter segurança, ter sensação de segurança, é eu poder andar na rua, me sentir tranquilo, é eu poder sentar na frente da minha casa, tomar um chimarrão com a minha família, com o meu vizinho, e me sentir tranquilo. Eu poder abrir o meu estabelecimento comercial e
sentir esta sensação de segurança. E isso somente é possível quando a gente tem uma polícia eficiente. Para a polícia ser eficiente, não basta ter tecnologia, material humano, ferramentas, armas, viaturas. Ainda precisamos da integração com a comunidade, porque a comunidade sabe tudo o que está acontecendo. Não há crime que não aconteça, e vou repetir, né? Não há crime que não aconteça numa sociedade, numa comunidade, que não haja alguém desta comunidade que tenha ciência, que esteja vendo o que está acontecendo e que possa colaborar com o Estado. E mais importante, Miguel, a colaboração pode ser feita no anonimato. A pessoa não precisa se envolver no fato, não precisa ter o risco de passar uma informação e alguém ficar sabendo disso. O mais importante é levar a informação para a polícia, porque levando essa informação nós vamos poder tomar alguma providência, nós vamos buscar verificar a veracidade dessa informação. Muitas vezes as informações chegam para a gente, nós já temos investigações em andamento, então ela vem ali a corroborar, vem a reforçar, vem a trazer um ingrediente novo que nós precisamos descobrir para poder melhorar essa resposta. Muitas vezes alguns crimes graves são elucidados, Miguel, graças à colaboração da comunidade. Às vezes acontece um homicídio e uma ligação anônima que deu o apelido do criminoso já deu um norte na investigação. A gente vai lá, verifica e o sujeito efetivamente tinha um motivo para matar aquela pessoa, já teve um conflito com ela no passado. Quer dizer, vamos criando aquele cenário para fechar o quebra-cabeça, porque a investigação é um grande quebra-cabeça que nós temos que ir montando peça por peça, até que nós podemos dizer assim, olha, o fato aconteceu por tal motivo, foi praticado por tais pessoas, enfim, a autoria, a materialidade, a comprovação que nós precisamos. E o inquérito precisa ser um procedimento com provas, robusto, qualificado. Não basta só prender. Às vezes a sociedade quer que a polícia prenda. Eu acho que mais do que prender é prender, fazer um bom inquérito, porque o bom inquérito vai permitir que o juiz no futuro, ou que os jurados também, né, no tribunal do júri, possam condenar aquela pessoa. Então, esse somatório de esforços, né, a comunidade entendendo o seu papel. Direito, segurança é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Todo cidadão tem uma coparcela de responsabilidade, não só na segurança individual, na segurança da coletividade. Eu não posso olhar, eu sempre digo isso, que às vezes as pessoas são muito individualistas. Aconteceu um crime no meu vizinho, eu vi, mas eu não quero me envolver com isso. Amanhã eu vou ser a vítima. E o meu vizinho, que já foi lesado e ninguém colaborou com ele, também vai fazer o que eu fiz, né? Não vai colaborar comigo. Então, nos locais em que as comunidades colaboram, que elas têm esse dever de solidariedade social, né? Isso funciona muito melhor. Então, vamos criar mais sinergia entre polícias, né? E quando eu digo polícias, veja bem, eu estou usando no plural isso, né? Não estou falando só da Polícia Civil, estou falando da Brigada Militar, que é a nossa co-irmã, nossa parceira. A gente precisa trabalhar juntos, e aí em Tupã trabalhamos juntos e muito bem, né? Então, essa troca de informações, porque na hora da correria, na hora do crime, na hora do enfrentamento, na hora da prisão, na hora da operação, a gente está lá, lado a lado, né, combatendo essa criminalidade. Então, essas informações têm que chegar e a Polícia Civil precisa muito das informações. Então, vamos ligar, vamos colaborar, vamos mandar essas informações. Existem plataformas de denúncia, ligar para o 197, ligar para o 181. Tem vários mecanismos através dos quais eu posso fazer denúncias sem me envolver, Miguel. Ou liga para a própria delegacia, não precisa se identificar, o pessoal vai anotar a informação e vai buscar esclarecer esse fato. Sem dúvida, muito bem colocado pelo delegado Sandro. Que, aliás, fugiu um pouco da polícia. O senhor é professor também, delegado Sandro? Sim, sou professor universitário, Miguel. Há pouco tempo, eu comecei a dar aula em 1997. Né? Sim. O senhor atua em qual instituição? Hoje eu sou professor da Universidade Franciscana, aqui em Santa Maria, né? Estou nela desde 2005. Eu fui professor também da Universidade da Região da Campanha, quando trabalhei na fronteira oeste do estado. Uhum. E antes de entrar na polícia, eu era professor da Universidade Federal de Santa Maria, né? Uhum. Eu saí da universidade para ir para a polícia. Então, é algum tempo, né, já de atividade. Inclusive, rotineiramente, lá na universidade, no curso de Direito, eu tenho alunos de Tupaciretã, né? Então, isso é muito bom. Qual é a matéria que o senhor está ministrando hoje? Hoje eu trabalho com direito penal e processo penal, né?
Perfeito. Tudo dentro dessa área que envolve o universo também da criminalidade, da polícia e do direito penal. Sem dúvida. Bem, isso explica quanto a sua capacidade de eloquência, de levar a informação de uma forma clara, transparente, né, com subsídios e que seja bem compreensível para a pessoa, o que é muito raro das pessoas conseguirem. Né? O senhor consegue isso com uma capacidade muito grande. A nossa ouvinte, a Isabel Brum, diz assim: então temos que fazer políticas para ajudar as crianças para não entrar nesse mundo e a sociedade tem que ter noção de que todos somos responsáveis, etc., colocou a ouvinte Isabel Brum. Nesse aspecto, vocês estão fazendo uma coisa inovadora. Eu não sei quem é que criou, né, mas a gente acompanha o Papo de Responsa, que é um programa que vocês têm levado até os jovens, até as escolas. Como é que nasceu esse programa, delegado, e como é que os senhores estão avaliando a eficiência dele? Essa é uma pergunta muito importante que foi feita. O Papo Responsa, foi uma criação na Polícia Civil, ele começou na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Tem um sujeito lá chamado Beto Chaves, que é um escrivão de polícia, e juntamente com delegados e uma equipe lá da Polícia Civil, criaram o Papo Responsa. Nós copiamos um modelo de sucesso que estava funcionando no Rio de Janeiro, e passamos a utilizá-lo aqui, já faz quase uma década que nós temos o Papo Responsa. Eu aqui, quando ingressei na Regional de Santa Maria em 2015, a primeira medida possível, assim que eu consegui, eu comecei a inserir o Papo Responsa e a fomentar o Papo Responsa na região. Acho que ele tem uma visão diferente, né? As pessoas, às vezes, eram um pouco acostumadas, né? Eu vou chamar o delegado, o escrivão, para falar lá numa escola sobre drogas. Aí o sujeito ia lá, mostrava foto das drogas, falava que as drogas fazem mal para a saúde humana, que são nocivas, né, à sociedade, que o consumo é prejudicial. Mas, mais do que isso, eu acho, mais do que isso, o Papo Responsa, ele tem uma abordagem diferenciada, né? Ele não vai lá para dizer que a droga é ruim, que a droga faz mal. Ele vai para colocar o jovem e mostrar para ele que ele tem que ter a sua autorresponsabilidade, ele tem que saber conviver naquela comunidade, ele tem que saber que as suas atitudes, os seus comportamentos trazem consequências para ele. O Papo Responsa leva experiências, leva modelos de casos que aconteceram, interage com as pessoas. Então, é um método muito diferente de agir. Nós tivemos uma experiência positiva no Flori, aí, muito positiva, né? Quando eu fui na posse da delegada Jaqueline, fui lá dar posse para a delegada Jaqueline, recebi uma demanda da escola, né? Lá na Câmara de Vereadores. E agora, para minha grata surpresa, Miguel, quando eu estive novamente aí na posse do delegado Anderson, eu recebi o feedback, eu fui cumprimentado, porque disse que mudou a vida da escola, que melhorou o ambiente escolar, justamente porque a abordagem é nesse sentido, permitir que os jovens, quer dizer, eu não vou tentar colocar uma coisa na cabeça dele, eu vou trabalhar ele para ele fazer uma autorreflexão sobre o seu comportamento, né? E ele vê o seu papel naquele ambiente, né? Então isso diminui o conflito escolar, isso diminui o bullying, isso diminui a violência que às vezes acontece na escola, até a questão do consumo das drogas, do sujeito saber de algumas consequências e ele dimensionar melhor essas questões. Então, eu acho que nós evoluímos bastante. E como tu disseste no questionamento, o investimento tem que ser feito nesse público, nas crianças e nos adolescentes, esses que são recuperáveis, esses que são educáveis, né? Depois que o sujeito já está de cabelo branco, vai ser difícil educá-lo, né? Agora, quando nós temos uma criança, nós começamos a trabalhar essa criança e criamos políticas públicas, criamos mecanismos para conscientização dessas crianças, para a educação dessas crianças. E vou te dar 2 exemplos que são interessantes, como o processo educacional pode ser importante. Nós somos, Miguel, com certeza tu também, Zé, de uma geração de pessoas em que lá atrás as pessoas dirigiam quando eram menores de idade, as pessoas bebiam e dirigiam, quer dizer, as regras de trânsito eram bem mais flexíveis e não eram cumpridas, né? E nem também poucas pessoas fiscalizavam. Hoje, o melhor fiscal de trânsito não é o guarda, é o filho do motorista que coíbe ele, que manda ele botar o cinto de segurança, que diz que ele não pode beber e dirigir, que manda ele diminuir a velocidade. Por quê? Porque as crianças estão aprendendo na escola essa educação no trânsito, a parar, a respeitar a faixa de pedestre.
Então, nós melhoramos muito nesse aspecto. Um outro aspecto que chama atenção também é a questão do cigarro, do consumo do cigarro, né? Lá atrás, a quantidade de pessoas que fumavam era imensa, grande parte da população fumava. Isso vem reduzindo, porque as gerações mais jovens já foram educadas dos malefícios, né, que o cigarro produz ao pulmão e à saúde humana. Então, acho que nós temos que investir muito nas nossas crianças, porque hoje as crianças que estão na rua, muitas vezes, a gente sabe que às vezes pai e mãe trabalhando, a criança tem um turno na escola e no outro turno ela fica onde? Está sozinha, está na rua. E na rua é que é o grande risco dela ser cooptada por algum criminoso, dela ter algum contato com a droga e passar a ser uma consumidora de drogas, né? Isso acontece muito mais com os adolescentes até do que as crianças, que transitam mais, porque saem mais, porque, né, estão naquele processo, ainda estão naquele processo de não aceitação, de um pouco de revolta, né? Às vezes são revoltados sem causa, mas estão revoltados, porque faz parte, né, do desenvolvimento da personalidade do adolescente, né? Todos passaram por algum momento dessa natureza. E é nesse momento que é muito sensível isso, né? Nesse momento que pode haver um desvirtuamento. E agora, recentemente, eu até acompanhava um programa televisivo de uma coisa que eu tenho estudado bastante, tenho me preocupado bastante, que é a questão da cybercriminalidade, da pedofilia pela internet, enfim. E aí, vendo que o público-alvo dessa criminalidade, né, nessas plataformas, né, que ninguém sabe que o filho tá acessando isso, né, porque não estão controlando, né, ou às vezes não conhece, tem desconhecimento, e outras vezes é a falta de controle, né. E aí acabam sendo vítimas dessa criminalidade que é complexa, que gera suicídios, que gera casos graves, estupros virtuais, crimes contra a dignidade sexual, e afeta a vida inteira dessas pessoas, porque os traumas decorrentes disso, né, os abalos psicológicos decorrentes disso, muitas vezes são irrecuperáveis, né, são irrecuperáveis. Então, essas questões são importantes, nós temos que começar esse processo com as crianças, investir mais nisso, em alguma medida. E a gente já vem tratando sobre isso, Miguel já vem discutindo, e sempre que eu posso eu falo sobre isso, que nós teremos que ter, em algum momento, não sei dizer, não sou pedagogo, enfim, mas eu não sei em que momento nós teríamos que ver, mas as crianças, em que idade seria melhor começar esse processo? Vamos educá-las para o ambiente virtual, vamos educá-las para essa questão das drogas, vamos educá-las para uma série de fatores, porque se nós trabalharmos bem essas crianças de hoje, amanhã nós teremos menos adolescentes envolvidos em conflitos, em atos infracionais, e vamos ter uma sociedade mais pacífica, né? Hoje os adolescentes, claro, a pandemia eu acho que produziu um pouco disso também, né? O isolamento, o distanciamento, mas nós estamos vivendo assim um período que a gente vê atos muito violentos, né? A intolerância das pessoas para coisas muito banais, né? As pessoas não concordam com os outros e ao invés de dialogarem, né? Eu sempre fui muito do debate, né? Sempre gostava lá na escola, vamos debater, né? Vamos fazer um debate, o grupo A contra o grupo B, cada um defendendo a sua ideia. Hoje as pessoas brigam por causa disso, entende? As pessoas se agridem fisicamente, verbalmente, né? Quer dizer, vamos crescer, vamos criar cidadãos que são conscientes, que têm uma capacidade de dialogar, de ter a sua própria opinião, mas respeitando a opinião do outro. Hoje as pessoas não têm opiniões, muitas vezes, né, têm um desconhecimento completo, uma certa ignorância sobre alguns assuntos, e aí parte para a violência, né, porque simplesmente não gostam da opinião do outro. Então são muitas questões, mas eu acho que nós temos que investir nas nossas crianças, né? Isso é um papel e que cabe aos prefeitos, Miguel, cabe aos prefeitos. Não podemos ficar esperando o governo federal, o governo estadual, porque as crianças estão nos municípios. Amanhã, a criança de hoje pode ser o delinquente da manhã, pode ser o empresário, pode ser o político da manhã, pode estar no teu lugar, no meu lugar, né? E serão as pessoas que vão conduzir a nossa sociedade. Quanto melhor preparadas essas pessoas estiverem, quanto mais educadas forem essas pessoas, com certeza melhor será a nossa sociedade no futuro. Sem dúvida. Bom, nós estamos conversando com o nosso delegado regional, o delegado Sandro Meiners, que a nosso convite está falando com você, a audiência da Tupã, nesta manhã de quinta-feira. Ele esteve pessoalmente aqui na sexta passada dando posse ao nosso novo delegado, já esteve em outras oportunidades aqui, faz um trabalho fantástico de não só internamente da Polícia Civil organizá-la e deixá-la preparada
para os novos desafios de hoje, sejam os desafios das grandes organizações criminosas, seja a questão tecnológica, a questão legislativa, as legislações, enfim, os regramentos, tudo isso é uma questão interna, mas ele também tem, como eu comentei no início, uma capacidade enorme de conciliação, de convivência, de tratar com a sociedade como um todo, né, fazendo com que a Polícia Civil esteja cada vez mais interagindo com a sociedade como um todo, seja poderes públicos, sociedade civil, entidades, empresários, pessoas, cidadãos, adolescentes, estudantes, né, como ele colocou aí. E é bom a gente ouvir pessoas com essa capacidade de colocação que o delegado Sandro tem e que nos atendeu hoje. Mas, infelizmente, delegado, o senhor já está há cerca de 50 minutos aqui conosco e eu sei que a sua agenda é muito comprometida, o senhor tem uma responsabilidade em toda a região, por isso eu quero agradecer imensamente em nome da audiência da Tupã esse tempo que o senhor dedicou a nos trazer essas colocações, nos colocarmos sempre à disposição que possível, a sua palavra que será sempre muito bem-vinda. Quero também salientar que para os veículos de comunicação, os senhores criaram uma forma de contato direto através, claro que a tecnologia facilitou isso hoje, mas através de um grupo de WhatsApp, os repórteres e as empresas de comunicação de toda a região têm rapidamente as informações com fidelidade, de uma fonte segura que é a Polícia Civil. Isso também permite com que a gente possa ter segurança em trazer as informações com a agilidade necessária, mas com a segurança necessária. Enfim, nós teríamos aqui conversa para levar cerca de 2 horas ou mais, com toda certeza. Mas, como é praxe desse programa, eu quero primeiro agradecer a sua gentileza de atender o nosso convite e colocar o nosso microfone à sua disposição para as suas últimas colocações no dia de hoje. Sejam mais algum tema que o senhor queira colocar ou as suas despedidas momentâneas, à audiência da Tupã, delegado. Por favor, fique à vontade. Miguel, é sempre um prazer falar contigo, falar através de veículos de comunicação com a nossa comunidade. E a criação desse grupo, como tu bem salientaste, é justamente uma maneira de dinamizar, de acelerar o acesso à informação, né, para os veículos de comunicação, mas para todos, né? Porque senão daqui a pouco aqueles que estão mais próximos da gente acabam tendo a informação antes dos outros, uma informação que parecia às vezes que ficava sendo privilegiada para 2 ou 3. Então, né, acho que foi positivo nesse aspecto. Então, eu fiz questão de criar esse grupo. Eu gosto muito da imprensa, eu acho que é através da imprensa que nós conseguimos dialogar e nos aproximarmos da comunidade e mostrar para a comunidade que o nosso propósito enquanto policiais e o meu enquanto gestor policial é que nós tenhamos cada vez mais uma proximidade com a população. Eu quero chegar na casa das pessoas e as pessoas me conhecerem e saberem que estou ali para defendê-las, para protegê-las, né, para fazer o melhor por elas, né? O servidor público está para servir a população, né? E a polícia precisa ser eficiente, precisa ser transparente e nada melhor de mostrar para a comunidade, porque às vezes as pessoas, se a gente trabalha muito sigilosamente, as pessoas não veem a gente trabalhando. Quando a gente tem canais de comunicação como este grupo, por exemplo, a gente faz com que as informações cheguem e as pessoas estão vendo que a polícia está trabalhando. Isso melhora a credibilidade e isso também melhora o retorno. Qual é o retorno que eu quero com isso? Que as pessoas cada vez mais colaborem comigo, né? Quando acontecer essa simbiose, né, a gente vai ter melhores respostas. Então, isso é muito importante. Então, eu queria só fazer esse registro aqui, mas me dizer que estou sempre à disposição. Gosto muito da comunidade de Tupaciretã, tenho amigos em Tupaciretã, sempre que posso, né, faço questão de ir a Tupaciretã. Já respondi aí no passado em algumas situações que aconteceram, né, quando ainda não era o delegado regional, né, e a minha ideia é sempre essa, um enfrentamento firme, duro à criminalidade. Não podemos deixar que pequenos e poucos criminosos consigam causar transtorno para as nossas sociedades. Então, nós temos que pensar muito nisso. E vamos cada vez mais ter essa consciência, né? E a polícia não é só repressão, tem que ser também prevenção. Nós estamos fazendo uma pequena parcela de colaboração, né? Lá com o Papo Responsa, enfim, mas está nas mãos dos gestores públicos dos municípios, principalmente dos prefeitos, a criação de políticas públicas de educação das nossas crianças. Esse é o futuro. Esse é o futuro para termos menos violência, para termos sociedades mais inteligentes, mais capacitadas, menos violentas e menos criminosas.
Muito obrigado pelo espaço, um prazer ter falado com vocês e desejo um ótimo e tranquilo final de semana. O nosso ouvinte Luiz e a Carmen Saquete diz: mais palestras nas escolas seria ótimo, né? Estão entusiasmados aí com essas ações. Nós tivemos assim a oportunidade de ouvirmos o nosso delegado regional, o delegado Sandro Meiners, nos trazendo algumas colocações aqui em nome da Polícia Civil que ele coordena na regional de Santa Maria. 9h59, você está com a Tupã, o programa Variedades. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Eu já retorno com a sequência da edição de hoje do seu programa Variedades, num oferecimento de Cevale, despertando nas pessoas um mundo mais próximo.